Boa noite a todas. Tá? Vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Hoje, nosso tema é perispírito, é um tema bem vasto, tá? Tem bastante elucidações a respeito. Nós vamos fazer essa primeira parte, e no outro momento do estudo vai ser a segunda parte. Então, eu vou trazer para vocês hoje um conceito do perispírito na visão espírita, que diz o seguinte: o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala assim: o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito, ele é tirado do fluido universal de cada globo e tem a natureza do globo onde o espírito encarna. O que isso quer dizer? Então, na visão espírita, o perispírito ele é um corpo semimaterial, quer dizer que ele é denso, ele não é nem denso e não é nem sutil, ele é meio termo. Né? Ele chama de, o Allan Kardec chamava de corpo vaporoso, que vai, essa questão dele chamar de corpo vaporoso, depois eu vou passar aqui para vocês, que eu peguei no livro do Ramatiz, ele diz alguma coisa a respeito disso, que depois vocês vão entender mais ali na frente. Então, ele é feito do fluido cósmico, né, universal, e ele tem a natureza do planeta que encarna. Então, esse fluido universal, a gente encarna aqui no planeta Terra, então, nosso perispírito é feito da natureza daqui do fluido, daqui. No conceito multidimensional, o perispírito, daí diz assim, que o perispírito não é um corpo único, como na visão espírita, mas sim um conjunto de corpos sutis. Cada um corresponde a uma dimensão ou plano da existência. Então, na multidimensionalidade, é um conjunto de corpos sutis, que são o corpo astral, o corpo mental, o etérico, o búdico, o átmico, né? E eles são camadas, né, energéticas que eles atuam como interface entre diversos planos e dimensões. Aí, o Ramatiz, nesse livro que a Valéria está lendo, e eu acabei indo na onda dela também vendo, ele diz assim, ó: o perispírito não é, pois, um corpo vaporoso, conforme a enunciação kardecista, mas um equipo complexo e capaz de atender às mais variadas atividades e desejo do espírito imortal. Aí a gente já vê que é muito mais do que esse corpo vaporoso que o Allan Kardec insinuava. Né? E o Ramatiz, ele comenta ali que na época que foi feito o Livro dos Espíritos, que foi 1800 e lá vai pedrada, como ele também era um cientista, né, Allan Kardec, eles tinham muito a visão científica, então ele tinha que fazer de uma forma que ele não fosse muito apedrejado, vamos supor, que ele não fosse muito, porque era muito forte, ele estava no início, né, de fazer essas colocações dos espíritos, desse livro dos espíritos, que os espíritos falando, né, e ele fazendo esse livro, então ele tinha que... Mas ele já sabia mais ou menos o que era. Então, o Ramatiz fala dessa forma, né? E ele continua assim: então, assim, pelo simples fato do perispírito abranger o corpo mental, que é a fonte do pensamento, e o corpo astral, que dá vida aos desejos, sentimentos, emoções humanas, ele já se revela um instrumento inconfundível e de assombrosa complexidade, e não um corpo vaporoso. Então, o perispírito ele é muito mais do que isso. Adri, me dá um parênteses, por favor? Sim. Vamos refletir um pouco. Por que chegou para o Allan Kardec ser um corpo vaporoso fantasminha, né? O fantasminha não é o corpo físico, mas está ligado ao corpo físico. Tudo por conta da mentalidade travada, preconceituosa, que no fundo é medrosa. O novo
me tira de um lugar de um status quo, né, de zona de conforto. E isso, se não me prejudicar, como diz o professor Hélio Couto, os negócios, tudo bem. Mas se começar a prejudicar de uma forma geral, particular, geral, maior, mais coletiva, existe esse apedrejamento, existe esse escárnio. Então, é tudo sobre a mentalidade pequena, cheia de crenças, por conta dos interesses. Aqui, a gente traz a verdade para que a gente saia dessa mentalidade que não pode ouvir a verdade, porque senão todo mundo vai se assustar, porque não pode apavorar ninguém, mas a gente precisa da verdade. A verdade é que liberta a gente e faz com que a gente evolua. Então, aqui no Cure-se, nesses estudos, a gente mostra pela multidimensionalidade o que a gente precisa saber. Então, aqui a gente aceita que me fale a verdade, porque eu quero evoluir. Não esconda nada, não, eu dou conta. Eu não quero passar por uma situação onde precise se ocultar algo de mim que vai me libertar, porque eu estou fechada, porque eu não posso ouvir isso, porque eu não vou aguentar. Tá? Aqui a gente quer a verdade, a gente não quer ser iludido. Ok? Pode continuar, por favor. É isso mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a função do perispírito. Então, como é que ele funciona, né? Ele funciona como uma ponte sensorial, que quer dizer, ele transmite ao espírito as sensações físicas. Ele é o elo principal, né, na mediunidade, como um dos fenômenos mediúnicos. Sem perispírito não tem como, isso, o perispírito ele se acopla, né, do desencarnado, ele se conecta, né, se acopla com o perispírito do encarnado, do médium encarnado, para ter o transe mediúnico, né, para passar nos fenômenos mediúnicos. A influência na formação do corpo físico, ele é um modelo energético da formação do corpo físico no útero materno, tá? Ele é um instrumento que possibilita o espírito a interagir no mundo físico, que sem o perispírito, o espírito ele não consegue, né? Não interage com o mundo material. E ele mantém a cópia fluídica do corpo humano quando desencarna. Então, a gente precisa do perispírito, que se desencarnar, daí como é que ia transitar na quarta dimensão, como é que ia nos outros, não tem como. Sem perispírito não tem como fazer isso. Agora eu vou... quer fazer alguma colocação, Valéria, a respeito? Por enquanto, não. Pode seguir, por favor. Então, eu vou começar pelas perguntas, porque tem outra parte também mas eu vou lançar umas perguntas ali para Dai primeiro, e depois eu continuo alguma coisa, se a Deise não conseguir entrar, daí eu vou falar um pouquinho da parte da Deise, tá? Então, a pergunta da Dai primeiro, pode ser, Dai? Pode. Tá. Então, Dai, a tua pergunta é o seguinte, a pergunta, né? Quando desencarnamos ou morremos, o que de fato acaba? Espírito, perispírito, duplo etérico ou corpo? Então, a única coisa que realmente aqui no plano material seria o corpo físico, biológico, que ele se decompõe. A única coisa que continua após a morte do corpo físico é justamente o perispírito, que ele se desprende do corpo e permanece ligado ao espírito. Então, ele permite que o espírito ele se liberte dessas limitações que o corpo físico tem. E até corroborando com uma informação que tu passou antes a respeito da questão do espírito depois do desencarne, é que para ficar mais fácil da pessoa que está ouvindo o nosso estudo, ele é como se fosse o perispírito uma veste delicada.
dependendo aonde o corpo, a consciência, ela encarna, se ela tem uma consciência mais elevada, mais luminosa, é a densidade do perispírito. Então, como nós estamos aqui no planeta Terra, e aqui é um planeta de provas e expiações, então ele é mais denso, né? Então, quando ele é uma consciência mais elevada, esse perispírito, ele também é mais sutil. Então, é por isso que algumas metodologias e alguns estudiosos gostam muito de comparar como uma veste sob medida. Aonde aquela consciência está encarnando, o perispírito ele adquire uma forma, ou mais densa, ou mais sutil, ou mais luminosa. Que, respondendo à tua pergunta, é somente ele que fica. É o perispírito que acompanha. O que morre realmente é só o corpo físico, biológico, que decompõe. Essa veste delicada, ela permanece junto ao espírito. Até porque é ali que fica armazenado muita informação, como tu já mencionou, né? É ali que fica as vivências, as experiências, as escolhas que aquela consciência, que aquela pessoa fez durante a vida, é no perispírito que muito fica armazenado, né, Valéria? Valéria levantou a mão ali para corroborar. Só sendo mais detalhista, né, só para a gente pontuar. Então, imagina o corpo físico, aí tem o perispírito, e dentro do perispírito tem o corpo emocional, o mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico, que são dois espirituais. Entre o corpo físico e esse perispírito, que tem todos esses corpos dentro, tem o corpo etérico. Esse corpo etérico, ele também acaba quando há o desencarne físico, porque ele é essa ponte. Então, ele só existe, ele é exatamente o corpo físico, só que sutil, sutilizado. Então, quando o corpo físico desencarna, o corpo etérico não tem mais também serventia. Ele fica um tempo depois até que ele desaparece, ele some. Mas o corpo emocional, que é o corpo astral, o mental inferior, mental superior e o búdico átmico, jamais se acaba, não existe. Então, o perispírito é a sacolinha, vamos dizer, a malinha que carrega esses corpos que nunca se acabam, tá? Sendo que o corpo astral, que é o emocional, e o mental inferior, eles viram memória dentro do corpo búdico, tá? Que é o corpo espiritual, onde ficam registradas todas as vidas daquela alma, né? Todas as encarnações da alma do espírito. Aqui a gente pode falar assim para não ser tão específica, tá? Mas num outro estudo a gente vai diferenciar o que é alma e o que é espírito, tá? É só sendo mais técnica ainda, mas a gente está aqui para aprender, então a gente tem que saber essas coisas. Pode continuar, por favor, Dari. Não, sim, concluindo ali o questionamento da Adri, que a Valéria acabou ajudando a concluir, que você perguntou, né? O que de fato acaba quando morremos é somente o corpo físico e o duplo etérico, como a Valéria mencionou. Valéria, posso falar? Esse é o corpo etérico que tu fala, é o duplo etérico. Então, o duplo etérico, algumas pessoas falam que é o mesmo que corpo etérico, e eu já tive informação que o duplo etérico pode ser também o perispírito. Quer dizer, seria o corpo físico e o duplo etérico como perispírito, como a parte sutilizada, mas que também ele é material e é também sutil. Mas para o meu entendimento, o duplo etérico é exatamente o corpo etérico, porque ele é o duplo, ele é a cópia do corpo físico, só que ele é sutilizado, ele não é um corpo material. Tá, sabe por que eu estou pensando nisso? Porque o duplo etérico, que eu vi no conceito espírita, né? Falando do conceito espírita, tem o espírito, o perispírito, ele fica entre
Ele fica ali no vão, no vazio entre o perispírito e o espírito, né? Quando uma pessoa desencarna, o duplo etérico se vai, se ele também É o corpo etérico. isso. Só que existe, se tu desencarna, como eles falam, que um suicida, uma pessoa que tirou a sua vida, o duplo etérico, ele está ali energizado, de energia vital. Sim, exatamente. Aí, a pessoa, quando ela desencarna desta forma, o duplo etérico dela aí ali ainda tem energia, ele não se vai, ele tem ainda aquela energia ali, porque a pessoa tirou a vida, né? Foi antes do tempo que era para ir. Então, o que acontece ali? Ela continua sentindo, por isso que ela continua sentindo as sensações. Exatamente, porque assim, todo mundo que encarna já tem o tempo, né? O tempo de vida, que vai ficar de vida encarnada, e já traz, né, o tanto de abastecimento energético, de fluido vital para esses anos, vamos dizer. Então, se a pessoa, ela se desgasta com alimentação ruim, com, né, tudo que ela excede o corpo, ela, né, todos os vícios, tudo isso que antecipa o desencarne do físico, ela fica com esse corpo, esse duplo etérico, o corpo etérico, ele ainda está abastecido para viver mais. E isso acontece, é como se fosse errante. Por isso que, né, é como se estivesse vivo, porque o corpo etérico, quando os problemas estão lá, começam às vezes vem do espiritual, criado pelo mental, e chega no emocional, e chega no etérico, a pessoa que está com o corpo físico, né, está encarnada, ela começa a sentir, por exemplo, um problema no estômago, mas ela vai no médico e faz o exame e não acha nada, mas o problema já está no duplo etérico, que é o igualzinho físico, mas é sutil. Então, se a pessoa tira a vida antes ou desencarna, exatamente por isso, é quase um suicídio, né? Maus hábitos que desgastam o físico e faz desencarnar, é como se ela tivesse ainda com o corpo físico. É como se aquele espírito mesmo tem sensações físicas, porque o duplo etérico ou corpo etérico, ele está ligado ao físico. Ao físico, o físico, né? Acabou, mas ainda tem aquelas sensações como se fossem físicas. Fica aquele espírito errante, sofredor, grudado ainda, preso à crosta da Terra, porque a crosta é onde estão os encarnados, e tem uma faixa um pouco acima da crosta onde estão os encarnados, que é a quarta dimensão, que estão, né, os espíritos, que não têm corpo físico. Então, é difícil, complicada essa situação. Por isso que depois, na outra encarnação, aqui, né, esse espírito decide reencarnar, a alma decide que o espírito vai reencarnar, e aí ela vai viver aquele tempo, exatamente o tempo. Vamos dizer que ela se suicidou, faltavam 10 anos para ela, né, desencarnar de forma natural pelo plano encarnatório. Então, ela vai ter uma nova personalidade que vai durar 10 anos. Por isso que aqui a gente aprende que quando 6 meses morreu o feto, nasceu a criança com 1 ano e meio, morreu. Claro, a nossa parte terrena, não quer dizer que a gente não vá sentir, a gente ainda vai aprender isso, mas é por causa dessas coisas, não é só isso, não é só por esse fator. Então, a gente já pode olhar e falar, isso aí provavelmente é só o tempo mesmo que tinha que vir. Pode ser um suicida? Pode, mas nem sempre é isso. Certo? Ô, Valéria, isso, a tua explicação, ela já responde o nosso estudo seguinte. Porque o nosso estudo seguinte da Adri seria se o perispírito, ele leva as sensações físicas. Então, o teu comentário, ele acabou já elucidando que sim, o perispírito, ele leva, sim, as sensações físicas. E tem um exemplo que a gente estudou,
que fala também sobre isso, tipo assim, quando a gente vê uma paisagem bonita, quando a gente vê algo, ou que abraça alguém, que a gente sente aquele arrepio, aquela coisa boa, muitas vezes já é o nosso perispírito que se conecta, em muitos casos, né? Que se conecta com o perispírito de outra pessoa também. Então, isso acaba respondendo, né, essa pergunta, que ele serve, sim, como ele serve como um intermediário entre o espírito e o corpo físico, transmitindo essas sensações recebidas, tanto do físico para o espírito, quanto vice-versa, né, Valéria? Até porque, como a Adri comentou, a mediunidade ela só se dá através dessa comunicação, né? Dos perispíritos. Exatamente. Porque a mediunidade é mediar, né? Entre um plano e outro, plano físico, plano material com plano sutil. Então, graças ao perispírito isso acontece. Por isso que a gente fica, quando a gente entra em contato com literatura, né? Enfim, assiste alguma sessão, né? Que acontece muito em centro espírita, ou não só centro espírita, que a gente entra em contato com irmãos que estão na quarta dimensão, que não tem mais corpo físico, que estão vagando, que estão, né, não estão evoluindo, muitos relatam dores, né? Por exemplo, foram, sei lá, vamos dizer, foram mortos a uma arma de fogo, ou a facada que seja, ou tiveram algum problema mesmo no físico que gera dor, eles ficam relatando ainda a dor. É exatamente para provar que o corpo físico é só uma indumentária mesmo, né? Ela é completamente... tem tempo limite, tem vida curta, mas os registros todos da experiência desse corpo físico ficam arquivadas, e elas podem ser conectadas. Então, eu posso conectar, né, com o perispírito de outro ser que está na quarta dimensão e sentir o que ele sente através do meu perispírito. Eu posso sentir o perispírito de outra pessoa encarnada. Aliás, eu faço muito isso no trabalho, a gente faz também, né? Quando a gente está em constelação familiar, junto com a apometria, a gente faz isso o tempo todo, não é? A gente entra em contato com o campo de memória emocional e mental, e muitas vezes espiritual. Então, essa é a prática, esse seria o exemplo de como que a gente está em contato com o perispírito o tempo todo, além do físico. Né? Agora, Valéria, como esse perispírito, conforme tu falou, ele armazena as informações, é importante para quem está ouvindo, né, e vai ouvir a gente depois, entender que cada escolha que a gente faz na vida, ela marca o nosso perispírito, né? Porque ela vai aumentando o nosso campo vibracional, né, Valéria? Então, tipo, se eu cuido do meu espírito, né, eu estou cuidando do meu corpo. Às vezes as pessoas ficam muito no corpo. Não é separado, né? E aqui na multidimensionalidade a gente aprende a não falar mais corpo. Que corpo? Corpo não é só físico, né? Qual corpo? Corpo etérico, corpo emocional, ou corpo astral. Então, assim, não existe só físico. Então, esse estudo é para dar uma elasticidade na nossa mente, que não é só corpo físico, né? Ele acaba mesmo, acaba, não tem mais. Mas ele é o único que é finito, né? E a nossa vida é eterna. A vida, ela fica transitando. Então, tá tudo ligado. O que está acontecendo no físico já aconteceu no mental, já foi para o emocional. O que está no espiritual pode passar para esse mental dessa vida e esse emocional. Então, o que acomete o físico já está acometendo os outros corpos, o que está nos outros corpos já pode estar acometendo o físico, porque é tudo uma coisa só, quer dizer, interligação, mas cada um, eu gosto de falar que são como os diretores de uma empresa, cada um é especialista numa área, mas todos trabalham para o bem da empresa, que seria a consciência, tá? E cabe a nós escolhermos qual energia que a gente quer deixar registrado no nosso perispírito, né? Se nós temos a opção de escolha,
né, no nosso comportamento, no nosso pensamento, como a gente sabe que tem essa ligação entre o sutil e todos os corpos, cabe a gente olharmos a nossa energia que a gente vai deixar. Porque tudo é sobre intenção. A gente intenciona o tempo todo. Só duas situações, equilíbrio e desequilíbrio. Quem intenciona equilíbrio é comprometido e responsável. Quem intenciona desequilíbrio está na imaturidade. Não assume, não se responsabiliza. Tá? Pode seguir. Tá, então, continuando, a Daisy chegou ali, então, Daisy, tu pode ver a tua parte ali, que é as propriedades, né, do perispírito, para depois a gente dar sequência nas perguntas, porque a pergunta da Ana Carla vem logo falar sobre isso, um pouco sobre a propriedade ali. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Na verdade, as propriedades, eu acho que a Ana Carla pode dar sequência e a gente vai adicionando. Porque se eu começar a falar, eu vou interferir na resposta dela. Né? A gente vai falar de plasticidade, vai falar de expansão, de retração, de um monte de coisa que eu acho que já é mais ou menos o que tu vai falar, não é, Ana Carla? Não? Eu acho que tu pode apresentar a tua parte, e aí, conforme a pergunta, eu vou esclarecendo. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre plasticidade. A gente fala assim, o perispírito, a forma como eu interiorizei o ensinamento sobre o perispírito, ele é a impressão digital da alma. Então, se eu tenho várias encarnações, eu vou ter vários perispíritos que estarão impressos na minha alma, né? Isso faz parte da nossa evolução. Então, ele é um registro, né? Como a gente fala de arquivos, ele é um registro de tudo aquilo que eu já vivi, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu sofri, de tudo que eu desaprendi também, né? E isso vai gerando nele um movimento, uma forma, uma cor, uma materialidade. Então, quanto mais eu reencarno e quanto mais eu aprendo, mais fluido vai ficando o perispírito. Não quer dizer que assim, eu tenho o corpo físico e vou ter um perispírito fluido. Não, durante o meu período encarnado, eu vou ter um perispírito normal. Aí a gente fala na multidimensionalidade, porque o Cúrice é isso, né? O Cúrice busca um conhecimento além da terceira dimensão. Então, vamos falar mais assim, o que é um perispírito, a plasticidade dele nos outros planos. Conforme vai evoluindo, conforme a gente vai ascendendo e passando a conhecer os outros planos, o perispírito vai ficando mais fluido. Ele vai tendo, a gente vai ter a possibilidade de fazer moldes dele de outras formas, de outras cores, de outras figuras, né, conforme a necessidade do plano que a gente for trabalhar, ou habitar, ou visitar, né? A plasticidade, o que é? Ela permite que o perispírito se molde. Por exemplo, quando a gente está em ressonância com o mentor, que a gente vai começar a trabalhar, precisa do auxílio do mentor para passar uma informação. O perispírito, ele vai se expandindo. Então, o mentor, ele consegue, através da expansão do nosso perispírito, jogar informações para que a gente possa absorver e repassar, que é o que a gente chama de mediunidade. Só que não existe mediunidade se não tiver o filtro do perispírito. Foi clara? Tá todo Sim. mundo, tá todo mundo quietinho e a minha internet que tá meio travando também. Prestando atenção. É um assunto que me deixa muito, muito animada, porque eu gosto muito de entender o que a gente pode fazer, porque às vezes a gente não vê um ser diferente. A gente que estuda multidimensionalidade, a gente sabe que existem vários seres, né? Várias formas, várias espécies, enfim, existe até bambu que a gente descobre, né, com o decorrer do tempo, que também é um ser, que também faz parte, porque tudo não é isso? Já pensaram no perispírito de um serzinho desse?
Como será que é? Exatamente, porque a fonte criadora, quando criou essa estrutura, ela sabia que iam ter vários tipos de perispírito, não se cocria só perispírito como ser humano. Exatamente. Aí Existe diversidade, né? fala-se muito assim que o peixe não tem perispírito, mas a partir do frango já tem, que a vaca tem, que o porco tem, que não sei. Lógico, são todos seres criados por Deus, então todos vão ter, porque faz parte do processo evolutivo de cada espécie. Assim como eu acredito também, não, hoje a ciência não prova que existe perispírito nas plantas, né, nem em seres unicelulares, mas o fato de a ciência não provar, será que não é por falta de ferramentas e não em si porque não exista? Né? São coisas que a gente aprende na multidimensionalidade a entender que todos os seres são inclusos, né, no processo evolutivo. Então, isso me fez assim, virar a chave. Será que? Né? Ainda comentei com a Valéria um tempo atrás que tenho dó de ver os peixes morrer. Mas por que será? Por que existe empatia? Só porque é um ser criado por Deus ou será que tem uma energia de troca aí? Mas são coisas que têm me levado a pensar desde que a gente começou a estudar multidimensionalidade. Não é só o perispírito dentro da ciência e da doutrina, mas é o perispírito no todo, no universo inteiro, em tudo que cria, em tudo que transforma, porque perispírito também é energia. Deixa eu só acrescentar, Deise. Fique à vontade. O perispírito vai dar forma, né, para esse ser que está encarnado em tal planeta. Então, aqui também tem peixe, tem ser humano, tem frango. Então, como ele é a malinha que carrega os corpos, num vegetal não é tão elaborado. Lembra? No mineral, com certeza, elaborado. Sim. A evolução, né, dos seres, claro. Exatamente. No vegetal tem um pouquinho mais de elaboração. No animal já está mais elaborado. E no hominal tem essa estrutura que eu falei, né? O corpo, o físico, aí tem o etérico, e aí tem a malinha, que é o perispírito, e ali o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o ático são dois corpos espirituais. Então, claro que no mineral não vai ter tudo isso, mas tem perispírito para dar forma para um corpo físico. Porque senão não teria forma, né? Exatamente. E sim, né? A encarnação daquela essência, daquela alma, quando ela está em mineral, ela não vai ficar mineral a vida inteira. Ela vai saltando para os outros reinos, né? Sim. Vai evoluindo, então, né? Sim, um animal, tem uma alma que encarnou muito animal, um dia vai passar para o hominal. O que foi um mineral vai passar para o vegetal vai passar para o hominal. Então, fica registrado no perispírito todas essas experiências, né, as experiências mesmo, a carrega de... Como a gente tem experiência de vida aqui, né, pela idade, é a mesma coisa, né? O que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Vai sempre agregando sabedoria e com isso também vai facilitando, né, o nosso contato com os outros planos e também com os outros seres. Aprendi muito com o professor Leão quando ele dizia que assim, a gente pode ir para outro plano e outra dimensão e não ter o corpo físico e a imagem da Deise, o corpo perispiritual, porque conforme a necessidade do trabalho no outro plano ou da visitação ao outro plano, o perispírito pode se moldar na forma daqueles seres. Exatamente. Né? Isso é muito legal a gente entender, porque muitas vezes a gente se vê de outra forma no desdobramento, por exemplo. Né? E às vezes a gente vê no outros seres com outros formatos e que a gente fica assim pensando, nossa, mas será? Mas será sim, porque tudo é possível com a plasticidade, né? É um mecanismo que a gente tem tanto para evoluir, quanto para se defender, quanto para ocultar, conforme a necessidade do plano que a gente está habitando. Exatamente. Deise, a Ana Carla levantou a mão. Ela levantou a mãozinha, pode falar, né? Não, eu ia comentar, mas a Valéria já falou da parte... Não, eu não tenho assim muito conhecimento, né, para passar, mas quando eu fiz a iniciação do Reiki, a gente faz energização em plantas, né? E tem muita
estudo, material, que, por exemplo, as folhas, quando elas são cortadas, ela ainda continua na aura, né, da planta ali, com aquele formato da folhinha que ela tinha. Então, a gente, quando fala em perispírito, pensa principalmente no ser humano, mas agora a colocação da Daisy, a gente já abre, né, para pensar que também, né, até os animais a gente imagina porque eles se movimentam, eles, né, têm vida, procriam, e as plantas a gente já acha assim que é um ser um pouco mais simples, mas com esse estudo que, na época que eu fiz a iniciação do Reiki, que a gente viu, a planta também tem esse perispírito, como a Valéria falou, só que bem mais simples, porque o perispírito ele depende muito do estado de evolução do ser, né? Ele é formado conforme o estado de evolução. Quanto mais evoluído, mais luminoso, mais complexo, né? E agora falando de multidimensionalidade dos corpos, né? Abre também esse entendimento. Eu assim, é verdade. O espírito ele é formado pelos todos os corpos, né? Então o perispírito ele registra todos os corpos também. Então, uma plantinha, vamos supor, se ela tem 2 corpinhos, ela vai registrar no perispírito dela aquilo ali, né? Exatamente. Tudo é registrado. Isso aí, é o grande arquivo acástico, né, que a gente fala. Isso mesmo. É muito lindo, Agora, né? Valéria, só lembrando de um estudo que a gente fez da multidimensionalidade, por isso que quando os seres muito elevados, nível crístico, assim, eles dizem que é somente luz mesmo, porque o perispírito é tão sutil que em espíritos muito elevados já nem tem mais de tão, tão luminoso que é, né, Valéria? Porque aí eles vibram em centelha divina. Centelha divina, isso. Eles já não, eles vibram no espiritual, que é a centelha divina, vamos dizer assim. Eles já não vibram na constituição egóica, né? Que é o corpo emocional e mental. Eles já vibram nos corpos causais. Uhum. Isso. Eu lembrei da aula da multidimensionalidade, que tu comentou que é pura luz. Exatamente, pura luz. Certo? Vamos dar sequência? Vamos dar sequência sim, né? Então, a Ana Carla, a pergunta ali que, se tu quiser complementar mais alguma coisa, né, que é o perispírito leva as sensações físicas com ele? Não, desculpa, essa era a Dai. É o perispírito tendo plasticidade, ele se molda no que quiser e em qualquer plano? Então, o perispírito ele se molda como ele quiser em qualquer plano, mas depende uma pessoa que está num estado evolutivo um pouquinho mais inferior, o perispírito dela é mais denso, carrega cicatrizes, carrega dores, né? Carrega. Portanto. Eles ficam registrados nesse perispírito da última encarnação e das outras também que a gente teve. Então, se ele tiver mais denso, a pessoa não, a consciência, né? Ela vai se plasmar, vamos dizer assim, vai se plastificar conforme o estado de evolução dela. Então, ele não vai conseguir, não vai ter condições de se moldar como ele quer. Agora, se o ser está mais sutilizado, está mais limpo, o perispírito está mais luminoso, então ele consegue ter uma expansão, ele consegue se conectar melhor com o mundo espiritual. Se ele está no mundo espiritual, ele consegue fazer as conexões, as viagens, está em outros mundos, em outros planos, em outras dimensões, porque a consciência está mais evoluída. Então, expande, vai para outra, né? Vai para outra dimensão, se molda conforme aquela necessidade daquele trabalho. Agora, se a consciência está num estado evolutivo menor, mais baixo, mais denso, ela não consegue fazer essa expansão, nem do perispírito para ampliar a consciência para fazer essas viagens astrais,
e não consegue também como não vou dizer se desfazer, mas não consegue não sentir, né, o que está registrado no perispírito de negativo, assim, de tipo, como a Valéria comentou ali, se a pessoa teve uma morte por arma de fogo e ela não está ainda com o perispírito mais sutilizado, ela vai sentir aquilo ali e muitas vezes, ainda quando ela reencarna, ela carrega essa sensação junto para a próxima encarnação e ainda transmite isso para o corpo físico, né? Ainda transmite a doença ou aquela sensibilidade em algum órgão que foi atingido, que foi, né, que sofreu da outra vida. Então, ela não consegue fazer essa mudança de forma ou de estado, né? Deixa eu acrescentar. Por isso que na medicina terrena, que eu chamo, o que a gente nasce, né, a doença que a gente nasce, o problema que a gente nasce, como que chama? Congênito, né? Uhum. Mas se a gente olhar no multidimensional, vem de outras vidas. Sim. E aquilo que é hereditário, que a medicina entende como uma doença hereditária, expandindo a visão multidimensional, é sistêmica familiar. Uhum. Eu estou repetindo os problemas, as crenças, né, dos meus antepassados. Então, mas a medicina terrena, ela não entende assim. Ela diz que é hereditário. E é, na verdade, né? Mas, quando a gente olha na multidimensionalidade, a gente pode tratar essa repetição sistêmica familiar. E para a visão só material da medicina, nem sempre. Nem sempre tem cura, né? O mesmo do congênito. Pode ter, sim, cura. Porque é um exemplo que a Ana Carla falou. Se eu dei um tiro na cabeça, na outra vida, com certeza, eu vou nascer com algum problema neurológico, ou algum problema, né, dificuldade cognitiva, né? Se eu abortei, normalmente eu vou nascer, já fica registrado no perispírito, eu vou nascer com algum, posso não engravidar, posso ter muitos problemas, né, ginecológicos, enfim. Então, entende que é congênito, mas na verdade vem de erros de outra vida. Eu até fiz um comentário com várias pessoas, tipo assim, a gente já vai meio que captando a informação e vai passando, né? Que tem muita gente com tosse, com gripe, com dor de cabeça, com sintomas gripais assim, diz assim, nossa, eu tô tratando faz um mês isso e eu não melhoro, eu já tomei antibiótico, eu já tomei isso, já tomei aquilo. Eu digo assim, se tu tá com um problema físico e tratou o físico, o teu físico não melhorou, é o teu problema está no emocional, no mental, é o teu chakra que está bloqueado, é o teu laríngeo que está aqui, então tu tosse, mas aquilo não melhora, por quê? Porque tu tem que tratar o teu campo energético, tu não tem que tratar o teu corpo físico, porque tu já tratou e não melhorou, então não é no físico, é no energético, no sutil, né? Exatamente. E se tu quebra, Valéria, ali, comentando, se tu quebra esse padrão hereditário que a medicina, a alopatia ali, né, eles vejam como hereditário, exemplo, é uma família que só tem problema de coração, é aquilo dali, ou um câncer em tal lugar, e toda a família, todo mundo, se tu quebra, se tu for levar para o lado sistêmico, e quebra esse padrão, sabendo onde está a causa, que pode ser, né? Como a visão amplia a visão e direciona para outras coisas que a medicina convencional não enxerga. E se fosse tratar o paciente como todo, né, e vendo essas outras partes que existem, essas outras possibilidades, como seria mais fácil, né? O dia que a medicina... O dia que a medicina... Tá junto, né? Daí a gente vai estar no êxtase. Daí a gente vai estar muito bem, porque vai contribuir muitas coisas, né? Daí realmente vai ter a evolução. No dia que a medicina for
se juntar a medicina alopática com a medicina vibracional, nem alopática, né? Eu acho melhor a oriental, que é preventiva. Vai ter no currículo da medicina os corpos, vai ter o perispírito, vai ter esse estudo. Quiçá a gente consiga assistir isso, né? Já tem Mas a alguns gente já médicos olhando, mais longe, não né, para Valéria? esse jeito, mas já está olhando para essa parte sutilizada, né, que existe. Eles já aceitam. Que daí? Mas, não, até desculpa te interromper, mas é que eu lembrei aqui, a gente já teve mais longe, porque já existem alguns autores que trabalham no campo da metafísica, os órgãos correspondentes com os sentimentos que a pessoa tem. Ah, se a pessoa tem problema nos rins, o sentimento correspondente, já existe alguns autores que estão trabalhando. Mas médico que olha para a metafísica, é isso que eu estou falando, são poucos. Mas eu conheço, chega para mim já, psiquiatras que não evitam receitar medicamento, tá? Já chega para mim, até nutricionista, né? Que a gente olha, às vezes, né? Imagina que vai ser, tende a ser mais naturalista, né? E não necessariamente é. E já tem uma visão bem diferente, sabe, de desintoxicante, mais natural, né, ginecologistas, tudo que se trata muito com química, medicação, já tem muitos profissionais, né, que têm essa formação mais clássica e que já não se satisfazem com essa coisa clássica, então eles vão buscando outras alternativas para acrescentar. Tem médicos poucos, mas tem que não receitam nenhum remédio, é tudo com ervas, com alimentação, óleos essenciais, né? Os tratamentos energéticos. Já recebi, eu sei que tem um médico aqui na nossa região, que eu acho que ele é psiquiatra. Ele me conhece, porque nós atendemos pessoas em comum. Então, a pessoa que passa comigo fala do tipo do meu trabalho. E eu sei dele por meio dessas mesmas pessoas. E quando essas pessoas falam para ele que está fazendo o tratamento concomitante comigo, ele super indica, ele super apoia. Quer dizer, ninguém tira o espaço de ninguém, trabalhamos em conjunto. Porque eu estudo uma coisa, ele estuda outra. Então, os dois juntos trazem um benefício para os pacientes, para as pessoas, né? Mas, enfim, né? Tem algumas linhas que não querem isso, porque acham que vão perder espaço, né? E quem intenciona um bem maior nunca vai perder espaço, porque tem muita demanda. Certo? Pode falar, Deise. É que, na verdade, tu estava falando e eu estava aqui refletindo, né? A gente sabe que as doenças, elas surgem primeiro na alma, né? As doenças dessas sistêmicas, né, que a gente fala. E depois elas vão para os outros campos, e depois elas vão para o perispírito, para, por último, elas estourarem no corpo físico. Normalmente, na medicina ocidental, nós tratamos só o último sintoma, que é o corpo físico, né? Na medicina oriental, já vai um pouquinho além, porque vai tratando a energia, né? Os outros corpos. Mas na terapia e no trabalho, por exemplo, que a Valéria faz, vai tratando de dentro para fora. E aí sim, é aquilo que a gente estava falando, quando o perispírito fica mais sadio, quando a gente desencarna com mais consciência, né? E aí sim, eu acho que nessa forma aí, Adri, que se quebra aquela corrente sistêmica, né, de ter doenças da família toda ter a mesma coisa, né, enfim, de todas as coisas que a gente já acabou de falar. Porque quando trata de dentro para fora, aí sim a gente tem a ruptura dos padrões. E rompendo padrões a gente consegue evoluir, porque consegue compreender, entender e seguir em frente. E quando a gente não rompe padrões, a gente fica repetindo, repetindo e repetindo a vida toda. Né? Então, eu acho que essa é a sutil, mas grande, enorme, gigantesca diferença entre as medicinas e entre os tipos de tratamento. Exatamente, e assim como o professor Léo me explicou.
no nível físico que se cura, porque a cura é a retirada daquele mal. Nos outros corpos, que estão ali no perispírito, significa, como é que chama? Não se cura, por isso que não pode usar a cura realmente, né? A cura é só para o nível físico, se tira. Nos outros corpos, qual seria a doença? Isso sou eu que estou falando. A doença tem a ver com o corpo físico e a cura é a retirada. Uhum. Nos corpos sutis, a doença seria a crença. E se cura, não é cura, se ressignifica quando eu compreendo. Eu compreendi, eu aprendi, aquilo se desfaz. Aí libera, né? Então, a cura, no nível sutil, chama ressignificação. Porque no físico pode se retirar. A gente retira um tumor e não tem mais tumor. Retira a vesícula, não tem mais vesícula. Nos corpos sutis, você vê que tem uma crença, interrompe esse padrão de crença, e as próprias crenças, elas podem ser ressignificadas, mas isso fica sempre registrado. Nada se tira, se arranca, se deleta nos corpos sutis. Tudo vai para arquivo. Por quê? Porque sempre fica à disposição para ensinamento. Uhum. Né? Tudo é aprendizado, né? Não se pode jogar fora um processo de ressignificação, porque ele é riquíssimo para aprendizado. Tá? Vamos seguindo, gente. São 8h36. Se a parte conceitual e a célula das formas, né, dos exemplos já terminaram, nós vamos dar espaço para a célula da fluidez. Terminaram? A parte dos exemplos, da forma? Terminou, Ana Carla? Vamos dar espaço, então, para outra célula, Cris e a Gui. Eu fui ouvindo e fui ver algumas coisas, tá? Veio assim, a tristeza emana vibrações de menor frequência. Geralmente, a tristeza está vinculada ao medo. O medo, por sua vez, é a coraça que causa a paralisação das ações. No medo, não há espaço para crescimento, desenvolvimento dos corpos emocionais e espiritual. No medo, não há desenvolvimento em nenhum aspecto, pois ele paralisa a pessoa de seguir, de agir. Por isso, é necessário olharmos nossos medos para não ficarmos estacionados. Aí depois foi o da alegria. A alegria é uma vibração de frequência mais elevada, porém devemos ser atentos para não ficarmos em devaneios na alegria como uma criança. A alegria é para ser uma chave de movimento, de despertar. Aí veio a coragem. A coragem é uma vibração de frequência de ação. Com a frequência elevada, a coragem flui de maneira fluídica, consciente, sendo de grande utilidade serventia para um novo conceito de vida. Aí eu fiquei assim, que conceito seria esse, né? Aí foi quando ele colocou que era um conceito de vida, que o amor era uma frequência elevada de todas as dimensões. Com a frequência do amor é possível transformar todo o cosmos. Porque deixarão de vibrar no negativo e tudo se transformará, quebrando correntes de todos os níveis. Corrente de todos os níveis e em todos, quer dizer assim, em todos os níveis e vários níveis, né? Seria assim, de escalas, né? Todas as escalas terão, e cada escala tem seus níveis, né? Todas elas serão quebradas as correntes. Exatamente. O amor é igual ao entendimento e amadurecimento. Perfeito. Cris, você pode digitar essa mensagem, por favor?
Sim. Ok. Gui, registrou um desenho para nós? Gente, desculpa que tá um barulhão aqui na rua, não sei se dá de escutar. Não estão escutando? Mas não sei se vai aparecer bem, Sim. mas é como se fosse o corpo físico, o perispírito traz no mesmo formato, mais utilizado, Tá. interligados, tá recebendo o que vem do físico e emanando ao mesmo tempo, e ligando no que tá atrás, que é como se fosse a fonte. Ali, esses fluxos representam o espírito que conecta a Isso. fonte, certo? Certo. Perfeito, perfeito. É muito bom o desenho, né? A forma é o que a gente assimila, é assim que a gente começa o aprendizado, né? Aqui no planeta Terra, por formas, por desenho, né? Terminamos? Existe algum roteiro para término ou não? Não, quer dizer que vocês vão deixar para mim, né? Okay. É só terminar com o coração, daquele jeito leve, fluido, que só você sabe fazer. É verdade, Colete. Ok. Então, a gente agradece, né, a possibilidade de hoje. Hoje a gente inaugurou esse formato que nós recebemos dos nossos mestres maravilhosos, que guiam todo o trabalho no Cúrice. Vou deixar registrado aqui, que fez sentido, quando a gente estava fazendo a abertura, que eu vi um golfinho, seria esse nosso irmão que vem com a forma arquetípica da alegria, da leveza, né? Nós somos adultas, fazemos com responsabilidade, mas a gente pode lançar mão da alegria e né, desse movimento brincalhão, que eu acho que foi muito leve, muito gostoso. Então, parabéns para a equipe, parabéns pela entrega, e vamos cada vez mais aprendendo, e que esse material todo que a gente faz com muito amor, muita dedicação, chegue para o maior número de pessoas possível, certo? Gratidão, gente, e até o próximo estudo.